meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo ao Life Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre como gerir um conflito. A gestão de conflitos ou resolução de conflitos é um tema bastante pertinente nos dias de hoje. Tanto na vida pessoal como na vida profissional, as pessoas estão cada vez mais a procurar sobre uma forma que as possibilite de gerir o desequilíbrio ou o mal-estar causado por um conflito. Aliás, no mercado corporativo, as empresas gastam milhões todos os anos para poderem melhorar a qualidade das suas equipes de trabalho através da gestão de conflitos. E muitas vezes recorrem a um profissional externo que possa avaliar o que é que está a acontecer no terreno e depois ajudar a solucionar esse atrito que existe muitas vezes entre várias pessoas. Mas a gestão de conflitos é uma coisa que, na verdade, é muito simples. Eu aprendi este conceito, que vou partilhar no episódio de hoje, na altura que eu fiz a minha formação em coaching e mentoring. Portanto, já há mais de 2 anos. E desde que eu comecei a aplicar na minha vida, as coisas realmente mudaram radicalmente. Atenção que eu digo que a resolução ou gestão de conflitos é uma coisa simples, não quero dizer que é uma coisa fácil. Simples não significa fácil. Para nós podermos perceber como é que gerir ou como podemos fazer esta gestão de conflitos, temos que perceber primeiro o que é um conflito, como é que ele surge e depois, posteriormente, perceber como é que podemos solucioná-lo. Um conflito, isto na minha visão já interpretada daquela formação que eu recebi no meu curso de coaching, para mim um conflito nada mais é do que um desequilíbrio entre dois pilares essenciais da nossa vida. Ou seja, vamos imaginar que nós temos dois pilares e eles estão ligados por uma linha condutora. Essa linha condutora é, digamos assim, o nosso equilíbrio. Então, sempre que essa linha treme ou que essa linha começa a sofrer alguma tensão ou que pode eventualmente até rebentar, nós chamamos a isso a raiz do conflito. E quais são estes dois pilares? Vamos chamar os dois pilares. Um dos lados é o lado dos factos e o outro lado o lado dos símbolos. O pilar dos factos é nada mais, nada menos do que a realidade materializada, ou seja, aquilo que nós vemos e que percebemos através dos nossos 5 sentidos. Aquilo que é uma realidade, aquilo que não é teoria, aquilo que é palpável, que é visível. Ou seja, nada mais é do que a realidade que nós vemos. Do outro lado, nós temos a parte dos símbolos. E o que é que os símbolos aqui representam? Representam as nossas crenças, os nossos paradigmas, a nossa educação, aquilo que nós acreditamos, aquilo que são as nossas convicções políticas, futebolísticas, partidárias, não importa. Do lado dos símbolos está tudo aquilo que nós podemos chamar como realidade desejada. Aquilo que nós vamos formatando dentro da nossa mente e que nós gostaríamos que fosse. Então, do lado dos factos é aquilo que é e do lado dos símbolos é aquilo que eu gostaria que fosse. Então, existe a realidade materializada e a realidade desejada. Quando a linha que une estes dois pilares sofre uma tensão, ou sofre algum tipo de vibração ou algum tipo de choque, chamamos a isso um conflito. Ou seja, nós estamos a ver uma realidade que nós não concordamos. Os nossos símbolos não são compatíveis com aquilo que são os factos, aquilo que é a realidade. Então, vamos pensar desta maneira. Se é o desequilíbrio entre estes dois pilares, entre os factos e os símbolos, que se pode chamar de conflito, ou o ponto onde isso acontece, a raiz do conflito, então como é que nós podemos fazer a gestão deste conflito? Na minha opinião, só existem duas opções. Mais uma vez, eu volto a dizer, é muito simples, mas, ao mesmo tempo, também é complicado. Ou seja, não é fácil, apesar da simplicidade. Mas ter consciência, primeiro, de como é que surge o conflito e, segundo lugar, das alternativas que temos, abre-nos uma porta enorme de possibilidades novas para a nossa vida. Então vamos pensar, se o conflito existe e se tem a ver com a desarmonia, o desequilíbrio entre estes dois pilares, entre os factos e os símbolos, as únicas opções que nós temos para fazer a resolução deste conflito é ou mudamos os factos ou mudamos os símbolos. Deixe-me desenvolver este conceito. Se os factos é aquilo que é realidade materializada, ou seja, aquilo que já aconteceu, nós, fazendo a gestão de conflitos, recorrendo à mudança dos factos, nós podemos mudar a nossa realidade. Se nós não gostamos daquilo que nós vemos, nós podemos trabalhar para criar uma nova realidade. Então, a gestão de conflitos neste pilar dos factos
trata de nós fazermos algum tipo de ação que nos permita criar um facto diferente, ou seja, uma nova realidade. Do lado dos símbolos, nós temos aqui uma parte muito mais complexa. Temos a parte das nossas crenças, da nossa educação, daquilo que é a nossa fé, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e essa é a parte mais difícil de mudar. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, para vos explicar exatamente como é que eu faria uma gestão de conflitos num tema que é bastante recorrente, que é, por exemplo, o aumento de impostos. Então vamos imaginar o seguinte cenário. O governo, não importa qual o país, o governo anuncia um aumento de 20% no imposto de renda ou no IRS, no caso de Portugal. Ou seja, no imposto de rendimento sobre pessoa física ou sobre rendimentos, não é? Então, se há um aumento de 20%, isso estará na parte do pilar dos factos. Ou seja, é uma coisa que já aconteceu. O governo já anunciou, já foi publicado na parte de legislação tributária, portanto, já é um facto. E, obviamente, que eu, não concordando com esse facto, ou seja, na minha parte simbólica dos meus símbolos, eu não concordo com esse facto. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver um conflito. Porque a realidade que eu estou a visualizar ou a perceber com os meus 5 sentidos é diferente daquela que eu acredito ser correta, em termos de tributário. E a maior parte das pessoas, o que é que faria? Ia para as redes sociais reclamar, fazia manifestações e isto e aquilo. Mas na prática, se nós formos perceber o funcionamento de uma parte governativa, nós podemos, obviamente, exercer o nosso direito democrático de reclamar e de não concordar com as decisões que são feitas nos graus de poder do país, mas obviamente que se muitas vezes isso vira uma lei, nós não temos como lutar com essa lei. Então, eu não peço que você adote esta postura, apenas que perceba como é que eu faria, como profissional, uma gestão de conflitos, caso fosse, por exemplo, o aumento de 20% na taxa de imposto sobre rendimentos. Se eu sei que é um facto, o que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, aceitar que esse facto existe. Já é uma realidade. Não é uma teoria, não é uma hipótese. Já foi publicado, já está em vigor e eu tenho que cumprir com essa lei. Eu vivo numa sociedade, dentro desse país, e tenho que cumprir as regras do país. Então, eu tenho que mudar aqui a minha parte de símbolos. Então, na parte da ação, de realidade, de factos, qual seria a mudança que eu poderia fazer? Eu poderia fazer a mudança de dizer assim, ok, este governante não está, de alguma forma, a cumprir com aquilo que prometeu, não me sinto, de alguma forma, familiarizado ou não concordo com as ações que ele está a fazer em termos de governação, então o que é que eu vou fazer? Nas próximas eleições eu vou procurar um candidato que apresente no seu plano de governo, ou seja, no seu plano eleitoral, que vai baixar os impostos para o valor antigo, por exemplo. Portanto, reduzir novamente essa sobretaxa ou esse aumento de 20%. Então, nas próximas eleições, de forma consciente, através de um facto, eu votaria num candidato diferente. Agora, o facto de eu votar nesse candidato não significa ou não me garante que ele vá ganhar as eleições. Então, se eu não tenho a garantia que ele vai mudar as eleições, eu tenho que mudar aqui esta parte, a parte dos símbolos. Então eu tenho que pensar assim, ok, é um dado adquirido, eu posso reclamar, mas não adianta eu viver em conflito constante, em desequilíbrio, em desacordo constante, porque já é uma coisa real. Então eu tenho que mudar a maneira como eu vejo esse aumento de impostos. Então o que é que eu podia pensar assim? Ok, aumentou 20% ao imposto. De que forma é que eu posso mudar a minha atuação profissional para que possa aumentar os meus rendimentos para compensar o aumento de imposto? Estão a perceber? Eu mudei aqui a parte das minhas crenças, a parte daquilo que sou eu, daquilo que é o meu eu interior, vamos dizer assim. Ou seja, eu aceitei os factos, aprendi a adquirir o equilíbrio segundo uma condição que eu não concordo, mudando aquilo que eu penso acerca disso. E muitas vezes penso assim, ok, foi esse aumento de impostos que me trouxe a possibilidade de eu, por exemplo, ter uma nova ideia de negócio, de poder fazer prosperar a minha empresa ou a minha profissão, de poder arranjar algo extra. Entendem? Portanto, na prática, se nós não fizermos a mudança da realidade, ou seja, dos factos, que será através de uma eleição essa que não me garante que o meu candidato, aquele que tem os impostos que eu quero e que estão de acordo com os meus símbolos, não há garantia nenhuma que ele vá ganhar. Então, eu tenho que mudar a maneira como eu reajo a isso. E tem a ver com a parte dos meus símbolos, as minhas crenças, os meus paradigmas, aquilo que eu acredito.
E dessa forma nós fazemos a gestão de conflitos. Então, pense comigo. Se a raiz do conflito, ou seja, o conflito surge no desequilíbrio na linha imaginária que une os factos e os símbolos, sendo que os factos é aquilo que é a realidade materializada e os símbolos é aquilo que é a realidade desejada, não é? A minha parte íntima, a minha parte pessoal intransmissível, então eu só tenho duas maneiras de resolver esse conflito. Ou mudo os factos, através de criação de uma nova realidade, ou então mudo os símbolos, mudo aquilo que eu sou. E nós vemos isto acontecer há décadas, especialmente desde a Revolução Industrial, e que agora nós estamos a entrar numa nova era profissional e com outro modelo de negócios. Então, as pessoas vêm mudando, vêm aceitando que a realidade mudou e estão a mudar aquilo que são as suas crenças, aquilo que são os seus símbolos. Através de novas formações, novos cursos, aprender coisas novas, desenvolver e expandir os seus horizontes e, a partir daí, há uma resolução de conflitos. Então, pense em todas as situações em que ocorram conflitos na sua vida, você só tem duas hipóteses. Ou muda a realidade, ou seja, muda aquilo que você não gosta, ou então tem que mudar aquilo que é o seu pensamento, aquilo que reside dentro da sua mente. Não existe outra opção. Enquanto você ficar nesse clima de tensão, você vai estar a ter um pior desempenho profissional, a não ter paciência para as outras pessoas, a ter alguma irritabilidade, podendo causar também problemas de saúde. Portanto, estar em constante conflito não traz qualquer tipo de benefício. E agora eu pergunto-lhe, de que forma é que você tem feito a gestão dos seus conflitos? De que forma é que você resolve esse desequilíbrio na sua vida? Será que este conceito que eu lhe apresentei neste episódio vai ajudá-lo a perceber as coisas de uma maneira diferente? Partilhe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste episódio, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube e juntar-se a mim no Facebook, no Twitter, Instagram e LinkedIn. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio, um forte abraço e até para a semana.